Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o governo de São Paulo anunciou agora há pouco a fase emergencial do plano de flexibilização econômica que determina o funcionamento de estabelecimentos durante a pandemia do coronavírus. Com restrições ainda mais duras, o governo paulista tenta frear a alta de casos de Covid que atinge o estado e todo o país. Chamada de fase emergencial, a etapa proíbe a realização de atividades esportivas coletivas e cultos entre os dias 15 e 30 de março. As igrejas poderão abrir para que as pessoas entrem e orem, mas não poderão celebrar cultos. O estado tem mais de 9 mil pacientes internados e 53 municípios têm 100% de ocupação de leitos de UTI. E mudando de assunto, o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem o projeto que autoriza que estados, municípios e empresas comprem vacinas contra a Covid. Mas elas precisam ter sido aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O projeto é de autoria do senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais. Enquanto os grupos prioritários estiverem sendo vacinados, todas as doses deverão ser doadas ao Ministério da Saúde. Após essa etapa, o setor privado poderá ficar com metade do que comprou, desde que os imunizantes sejam aplicados gratuitamente. A outra metade deverá ser remetida ao SUS. Já os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão assumir a responsabilidade civil por eventuais efeitos adversos provocados pelos imunizantes com registro da Anvisa. É um projeto inovador. Ele representa basicamente um marco, sim, de uma segurança jurídica para a União para poder contratar com laboratórios e indústrias farmacêuticas, assumindo riscos inerentes a efeitos adversos da vacina. Algo importante para a segurança jurídica do gestor, para poder avançarmos no aumento da escala da vacina. Mas, além disso, a possibilidade de se implantar no Brasil através de um marco legal, a possibilidade da iniciativa privada, pessoas jurídicas de direito privado, não competirem com o poder público, mas poderem auxiliar e ajudar o Estado brasileiro na aquisição de vacinas. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que já foi ao Instituto Fiocruz, no Rio de Janeiro, acompanhar o início de mais uma etapa de produção da vacina Oxford-AstraZeneca, anunciou hoje uma novidade acertada junto com o pacote de compra do imunizante. A notícia boa também é que dentro da encomenda tecnológica para a Fiocruz, da AstraZeneca, a produção dos insumos farmacológicos, o IFA, já acontecerá ao final do primeiro semestre, garantindo assim que nós possamos ter a fabricação da vacina 100% nacional, inclusive com o IFA. O presidente Jair Bolsonaro disse que até agora o governo não economizou recursos para combater a pandemia. Criou o maior programa social do mundo com o auxílio emergencial e gastou bastante para comprar vacinas. Temos adquiridos mais de 270 milhões de doses de vacinas, a maioria para o primeiro semestre de 2021. Já distribuímos 17 milhões de doses de vacinas. Já temos vacinados no Brasil mais de 10 milhões de pessoas. Isso equivale a uma população maior do que o Estado de Israel, que são 9 milhões de habitantes. O Brasil está fazendo a sua parte. O governo federal tem mostrado o seu trabalho. E olha só, a inflação de fevereiro foi divulgada agora há pouco pelo IBGE e o IPCA ficou em 0,86% acima das expectativas do mercado. É o percentual mais alto para o mês de fevereiro desde 2016. A inflação foi puxada principalmente pelo transporte, com a alta nos preços dos combustíveis. A maior variação foi na educação, com reajustes no início do ano letivo. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumulou alta de 5,2%.
E nos destaques internacionais, a Comissão Europeia estendeu até o fim de junho a aplicação do mecanismo que controla a exportação de vacinas contra a Covid. O objetivo é evitar que as empresas enviem vacinas para fora do bloco sem autorização diante do atraso nas entregas. Em uma nota oficial, a comissão apontou que esta decisão foi adotada depois de persistentes atrasos em algumas das entregas de vacinas à União Europeia. Por este mecanismo, empresas que assinaram com a UE contratos de pré-venda de vacinas devem obter uma autorização para exportar doses para fora do bloco. Esse mecanismo foi adotado em 30 de janeiro de 2021, com um prazo de aplicação inicial até 12 de março e agora será estendido até o fim do primeiro semestre deste ano. No comunicado, a comissária europeia para a saúde, Stella Kyriakides, apontou que as empresas com as quais a UE assinou contratos de pré-compra de vacinas devem cumprir suas obrigações com os cidadãos da UE. De acordo com a comissão, desde a implementação do mecanismo, a UE autorizou 249 encomendas de exportação de vacinas para 31 países, em um total levemente superior a 34 milhões de doses. Segundo a instituição, essas exportações não ameaçavam os compromissos contratuais entre a UE e os produtores de vacinas. Nesse período, o governo italiano, com a aprovação da União Europeia, bloqueou um pedido de exportação de vacinas da AstraZeneca para a Austrália. A lista de países para os quais a UE autorizou exportações inclui Estados Unidos, Reino Unido, China, Argentina e Brasil, entre outros. E olha só essa história. 3 homens foram presos em Hong Kong após roubar 600 rolos de papel higiênico, item indispensável na quarentena. O crime aconteceu em 2020. O trio, que estava munido com facas, levou cerca de 60 rolos no ano passado, no momento em que os moradores do território semi-autônomo estocavam alimentos e produtos básicos nos primeiros dias da pandemia. De acordo com o jornal local Minpao, os 3 homens foram condenados a 40 meses de prisão cada um. Em fevereiro de 2020, quando surgiram os primeiros casos de coronavírus no centro financeiro asiático, o papel higiênico se tornou um bem precioso pelo medo de escassez do produto. Os habitantes de Hong Kong correram para os supermercados para estocar alimentos e artigos básicos. Nas redes sociais, os residentes mostravam com orgulho o estoque de rolos de papel higiênico em seus pequenos apartamentos. Os 3 condenados admitiram ter usado uma faca para ameaçar o entregador do lado de fora de um grande supermercado do bairro operário de Mong Kok. Eles foram embora com 50 pacotes de papel higiênico, avaliados em $220, cerca de R$1.200, mas acabaram sendo detidos pela polícia. Segundo o jornal local, os 3 homens pediram desculpas ao distribuidor e devolveram os rolos. Mesmo assim, o juiz decidiu que o crime foi premeditado e deveria ser punido com prisão. E para encerrar, a ONU condenou firmemente a repressão militar em Mianmar. Além disso, os Estados Unidos anunciaram pouco depois o congelamento em território americano dos ativos dos 2 filhos do chefe da junta militar do país asiático. O Conselho de Segurança da ONU condenou firmemente a repressão em Mianmar, onde centenas de policiais e soldados lançaram uma operação em Yangon contra trabalhadores ferroviários em greve e oponentes da junta militar golpista. O documento, adotado por seus 15 membros, entre eles a China e a Rússia, critica os militares de uma forma sem precedentes e pede maior contenção, embora não mencione a palavra golpe ou possíveis sanções. Aproveitando a divisão até então na comunidade internacional, que enfrentou vetos de Moscou e Pequim, tradicionais aliados da junta militar, os generais mantiveram a repressão. Pouco depois do anúncio da ONU, os Estados Unidos informaram o congelamento em território americano dos ativos dos 2 filhos do chefe da junta militar de Mianmar, Min Aung Hlaing, em resposta ao golpe e ao que consideraram a matança brutal de manifestantes pacíficos. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Uma ótima tarde para você.